E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança. Nós vamos pensar sobre uma reflexão que está no livro Vinha de Luz, aquela série interessantíssima chamada Fonte Viva, que no início fazia parte dela 4 livros, depois foi acrescentado um 5º, o Ceifa de Luz. São livros especialíssimos para a gente, inclusive, usar na prática do Evangelho no lar, né? São sempre mensagens de 1,5 página, 2, em que Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico, nos traz reflexões, vai aprofundando a nossa visão sobre as passagens evangélicas. Nós hoje vamos falar sobre uma mensagem que está num desses livros, no livro chamado Vinha de Luz. O nome da mensagem é Esperança. Começa Emmanuel dizendo que a esperança é a luz do cristão. A luz do cristão é a esperança que deve, né, iluminar o nosso caminho. Talvez nós, benditos pela doutrina espírita, tenhamos mais noção do que é essa iluminação trazida à nossa vida, que vai nos enchendo a todos os momentos de esperança. Estamos todos no mundo de provas e expiações, estamos todos submetidos a esses processos, mas com a doutrina espírita, tratando a nossa ignorância espiritual, a gente vai passando por eles sempre com esperança, sempre com a certeza de que por nós está Deus guiando todos os caminhos. Então, nós passamos por esses processos de forma menos dolorosa. Passamos por esses processos não mais perguntando por quê, porque eu, mas perguntando para quê. Para que esse processo chega até mim? Sempre para que aprendamos e sempre para que, através da aprendizagem, nos transformemos. Então nós vamos ver isso. Emmanuel lembra que a negação é humana, mas a esperança é divina, e que o homem, ainda mesmo mergulhado na descrença, na dúvida, segue abençoado por Deus. Imensas têm sido, segundo Emmanuel, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança e o amor do Cristo seguem inabaláveis por todos nós. E aí a gente lembrar disso é interessante e é imensamente terapêutico. Deus, Cristo, todos os nossos mentores não esperam nada de nós. Sabem que somos todos meninos espirituais. Nos amam, nos protegem, nos guiam, sem esperar retribuição. Assim, não importa se religiosos, se procurando se construir como cristãos, não importa se ateus, todos, absolutamente todos, recebem amor e a misericórdia divinas desses seres, além de Deus, esses outros seres que, criados simples e ignorantes como nós, já caminharam bastante, fizeram tanta luz em si próprios, que podem hoje trazer luz a cada um de nós. Nesse particular, talvez quem não tenha nascido numa casa espírita tenha mais noção dessa luz que o Espiritismo traz. Talvez nós, né, que tenhamos sido criados na Igreja Católica sem nenhuma convicção e que na adolescência entramos pelo materialismo, pelo ateísmo, talvez nós, quando descobrimos a doutrina, tenhamos agora mais condições, né? Meu depoimento, assim, quando eu lembro disso, eu e meus companheiros ateus, materialistas, e viemos aqui para Brasília, e nosso segundo filho, criado sem... não era negado Deus não existia, não precisava ser negado, e nosso segundo filho, aos 2 anos, começou a ter manifestações, começou a ter lembranças detalhadas da vida anterior,
nos dava nomes, nos dava datas, que nós íamos à família, as pessoas mais velhas, e essas datas e esses nomes eram todos, sim, verdade, eram todos confirmados. A partir desse momento, a gente foi procurar as explicações e um médico homeopata, como a maioria deles, me deu como remédio o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez, então, para nós, fique mais clara essa bênção que a luz divina traz às nossas vidas. Porque a partir dessa descoberta, eu já tinha lá quase 30 anos, a nossa encarnação muda. Então, quando a gente fala da esperança, quando a gente fala dessa luz que segue sempre, quando a gente fala da certeza de que somos todos filhos amados de Deus, pouco importa quais sejam as nossas opções, talvez para nós fique mais claro. Essa é a forma que a gente tem de lembrar como a esperança chega à nossa encarnação. Para outras pessoas, essa esperança foi sentida de outra forma. O importante é lembrarmos que para todos nós, a cada momento, é hora da gente abrir os nossos ouvidos para ouvir o convite de Jesus feito há tanto tempo, mas que continua nos fazendo: vinde a mim. Foi Jesus que nos convidou e que nos convida até hoje. Vinde a mim, porque através dos seus ensinos, através dos seus exemplos, que nós vamos encontrar mais do que a consolação. Vamos encontrar a cura das nossas maiores ansiedades, dos nossos maiores sofrimentos. Nós não imaginamos quantas compulsões nascem do vazio espiritual. Quantas compulsões nascem da nossa ignorância espiritual, de ignorarmos que somos todos, absolutamente todos, filhos amados de Deus. Não importa a cor da pele, o nível sociocultural, não importa a orientação sexual, não importa nenhum tipo de opinião. Todos, absolutamente todos, filhos amados de Deus. Quando essa certeza vai criando raízes profundas em nós, aquela ansiedade, aqueles conflitos internos vão deixando de existir. Essa é a esperança que Emmanuel nos lembra, essa é a esperança que vem nos cobrindo a cada dia quando nós fazemos o trabalho necessário. A verdade nos liberta, a verdade está acessível a todos nós, mas ela precisa ser acessada, ela precisa ser buscada. Havia, há muitos anos atrás, um príncipe que vivia com seu pai em extrema união. Seu pai já muito velho, eles ali no reino, sem nenhum problema. O pai muito sábio, muito bondoso. E o tempo foi passando, esse rapaz foi amadurecendo e começou a querer se transformar no rei. E em certo dia, confiando na bondade do pai, faz essa confissão. Tinha muita vontade de ser rei. Quem sabe o pai, na sua bondade, pudesse abdicar do trono, abdicar do seu lugar, para que ele pudesse, então, exercer o seu reinado. O pai, pela sua sabedoria, entende o desejo do filho e lhe diz que estava pronto para abdicar assim que o filho cumprisse uma difícil missão. O filho aceita a missão sem nem saber qual era e vai preparar todos aqueles seus amigos, aqueles seus cavaleiros. No dia marcado se apresenta na sala real e é avisado de que sua missão era ir até o Egito, tão longe, tão difícil de chegar, para lá localizar uma grande cobra. E no momento exato em que ela dormisse, roubar daquela fera uma pérola que pertencia ao rei e que havia sido roubada por ela. O rapaz faz todos os preparativos e, ao se despedir do pai, recebe um último aviso.
deveria passar anônimo ali no lugar. Ninguém deveria saber que ele era o filho do rei. Isso lhe traria uma série de perigos. Assim o filho empreende essa viagem de meses, um desconforto imenso. Chega ali na beira daquele lugar onde a cobra vivia, procura alugar uma casinha e, para passar como anônimo, procura estudar os costumes do lugar. Compra roupas que todo mundo usava, começa a se alimentar como todo mundo se alimentava e começa a adquirir um hábito que todos tinham de dormir longas e longas horas. O tempo vai passando e cada dia ele se confunde mais com a população do lugar, sempre à espera da oportunidade para tirar da cobra o que ele necessitava levar até o pai. O tempo passa e ele tanto esforço faz para se confundir com todos, se vestindo, se alimentando, que cada vez também dorme mais. Às vezes passava dias dormindo. Tantos dias dormiu que sua memória foi se apagando. E com o tempo, totalmente confundido com a população local, ele havia esquecido quem era seu pai, de onde tinha vindo, o pior, havia esquecido qual era a sua missão. O tempo vai passando, mas o pai jamais esquece nenhum dos seus filhos. Em determinado dia, o pai acorda com o objetivo de recuperar o seu filho. Chama um mágico, escreve uma carta, pede ao mágico que dê poderes a essa carta, que imediatamente é transformada numa grande águia. A águia voa rapidamente até o Egito, encontrando o príncipe que dormia sem nenhuma memória. Ao chegar aos seus ouvidos, diz tudo o que o pai havia escrito. O rapaz rapidamente acorda e, ouvindo aquilo, lembra que estava tudo guardado dentro de si, apenas adormecido, apenas apagado pela confusão que havia feito. Rapidamente se relembra, rapidamente corre até o lugar onde a cobra vive, recupera a pérola de um só golpe e volta ao pai. A volta ao pai é de novo uma outra viagem que lhe exige esforços imensos. Durante meses ele volta, ele passa por inúmeros perigos, mas em determinado dia se apresenta ao pai com a maior felicidade do mundo e abre pela primeira vez aquela pérola. Ao abrir a pérola, olhando para ela, entende que, na verdade, nenhum valor existia nela. O valor estava em toda a viagem, em todos os esforços que fizera na recuperação daquilo que era apenas matéria. Essa história nos ajuda a entendermos as nossas viagens, as nossas confusões, quando nós nos confundimos com mensagens que nos são trazidas por todo o envolvimento que temos e a necessária volta ao nosso Pai. O rapaz o tempo todo achou que estava resgatando a pérola, quando na verdade estava resgatando a si próprio, estava resgatando a sua essência divina. Nós também, na nossa encarnação, temos inúmeras missões, pequenas e grandes tarefas. Muitas vezes as realizamos inclusive de forma inconsciente. Muitas vezes esquecemos que todas elas são apenas pretextos para o nosso resgate, para a certeza que precisamos rememorar de que somos filhos amados de Deus, todos nós em viagem aqui na Terra, apenas para nos aformosear, apenas para chegarmos ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Conforme a gente vai lembrando dessas coisas, a gente vai tendo essa certeza de que estamos todos aqui numa viagem espiritual.
uma viagem sempre rápida, mesmo nós mais velhos, mesmo nós de cabelos brancos, a viagem é sempre um sopro. O que são 80, 90 anos para seres que um dia criados por Deus jamais deixarão de existir. É sempre rápido. Saber que é rápido é importante para que saibamos aproveitar o tempo que estamos aqui. Chico Xavier nos disse que em inúmeros momentos em que travou conhecimento, em que ajudou espíritos recém-desencarnados, a maioria deles reclamava do tempo que haviam perdido aqui. Chico chama de arrependimento tardio. Por que não fiz o que precisava? Por que não olhei acima das paixões, acima de orgulho e egoísmo? Por que não aproveitei para fazer o que necessitava? Arrependimento tardio que, segundo Chico, sempre era respondido: não se preocupe, meu irmão, você terá mais uma chance. É a misericórdia divina. Nós talvez possamos fazer diferente. Nós talvez, na nossa próxima volta ao mundo espiritual, não tenhamos tanta razão para nos arrepender. É preciso, então, resgatar essa nossa essência espiritual. Muitas vezes, no calor das nossas lutas, muitas vezes nas lutas enganosas que vamos abraçando, nós nos afastamos do objetivo principal. Mas nós, abençoados pela doutrina, talvez tenhamos mais chance. Nós vamos ver lá, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Um capítulo pequeno, um capítulo especialíssimo. Nele, todas as mensagens são assinadas pelo Espírito Verdade. Quem é o Espírito Verdade? Não é? Kardec, em 1856, 25 de março de 1856, está à noite na casa do senhor Baudin, para mais uma daquelas sessões mediúnicas. E Kardec lembra que na noite anterior, trabalhando em casa, de vez em quando ele começava a escrever algo, como respostas ao Livro dos Espíritos, ele ouvia batidas na porta de casa. Aquelas batidas foram se tornando tão frequentes aquela noite que atrapalharam o trabalho de Kardec. Kardec acaba desistindo do trabalho por conta daquelas batidas insistentes. Nessa noite ele relata ali naquela sessão que havia acontecido isso. Em seguida, uma das médiuns recebe um daqueles espíritos. Kardec na época não os diferenciava e chamava a todos de espírito familiar. Mas ao receber esse espírito, a reunião toda entendeu que esse era alguém muito especial. No meio de tantos espíritos iluminados, esse tinha algo além. Sua comunicação os enche de emoção e Kardec fica sabendo por esse espírito da sua missão, do tamanho da sua missão, do tamanho da sua responsabilidade. Fica sabendo mais, fica sabendo já que ao voltar ao mundo espiritual, retornaria aqui à Terra, porque seria necessário que ele mesmo desse continuidade à sua grande missão. Kardec, diante de tanta ajuda, Kardec é incentivado por esse espírito. Kardec pergunta: me diga seu nome, numa atitude de reverência. Nesse momento, o espírito diz a ele: para ti, chamar-me-ei a verdade. A partir desse momento, a gente começa a entender que o Espírito Verdade é o Espírito que chefiava aquele grupo enorme de espíritos de luz, é o próprio Jesus. Nesse capítulo 6, todas as mensagens assinadas pelo Espírito Verdade, nós vamos ver especialmente no item também de número 6, quando o Espírito Verdade nos diz: trabalhadores, arai o vosso campo,
recomeçai no dia seguinte a obra que tinhas realizado na véspera, nos falando da necessidade de perseverar, nos falando que a cada dia, quando o sol nasce, todas as nossas esperanças precisam se renovar para que nós sigamos atentos ao norte, atentos ao principal. Com o tempo nós vamos nos liberando de uma série de coisas às quais nós dávamos importância, que consumiam nossas energias, nosso interesse, e vamos nos fixando no principal. Continuando ali no item 6, esse Espírito diz: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus filhos bem-amados. Então agora nós temos uma outra informação. Não basta carregar os nossos fardos, eles são naturais. É preciso, carregando esses fardos, assistir os nossos irmãos. E aí a gente vê no Livro dos Espíritos, na questão de número 642, a resposta à pergunta que Kardec fala sobre a nossa garantia de conseguirmos um lugar bom na volta ao mundo espiritual, recebe como parte da resposta que é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. E aí esse é um convite para todos nós que estamos ainda nesse trabalho de nos construir como cristãos. Ajudar ao próximo, servir no limite das nossas forças, nessa estrada cujo único objetivo é a nossa melhora. Nós já sabemos como trilhá-la, ajudando, servindo, nos unindo, nos desarmando, entendendo que essas diferenças que hoje nós apresentamos não têm grande importância, que na verdade somos todos iguais, todos filhos amados de Deus. Somos todos ainda brutos, somos todos ainda bárbaros, precisando nos suavizar, nos espiritualizar. Essa espiritualização, essa mansuetude que vai tomando conta do nosso íntimo, vem com esse carregar dos fardos, mas um carregar dos fardos consciente, um carregar dos fardos que faz com que os olhemos sem dramatizá-los e que entendamos a necessidade de, apesar de todos carregarmos fardos, olhar para aqueles que carregam fardos muito mais pesados que nós. Nossos irmãos que têm um nível de compreensão aquém do nosso, nossos irmãos que tenham vidas materiais bem mais difíceis de nós, são esses irmãos que precisam ser ajudados, que precisam ser abraçados e acolhidos. Ninguém evolui sem praticar algum nível de renúncia. A evolução moral só vem através de exercícios de renúncia. Todas as oportunidades que nos aparecem são para que a gente aprenda a fazer renúncias. Haroldo Dutra Dias diz algo interessante, que a gente no dia a dia precisa começar a estabelecer pequenas disciplinas diárias para cada um. Somos nós que sabemos quais são as nossas dificuldades. Nessas dificuldades, saibamos que não vamos vencê-las de uma hora para outra, mas é possível estabelecer pequenas disciplinas para que a gente vá diminuindo o grau de dificuldade que ainda todos nós, sem exceção, carregamos. Evangelho de Mateus, capítulo 18, item 3, Jesus está ali com aqueles homens mais próximos quando diz: na verdade vos digo que se não vos converterdes, se não se tornarem cada um de vocês humildes, doces, puros como as crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Jesus está dizendo para aqueles homens mais próximos
que eles precisam ter a pureza infantil. Jesus está dizendo para aqueles homens mais próximos que eles precisam se converter. Mas como? Aqueles homens que estavam diariamente com Jesus não tinham se convertido? Aqueles que nós chamamos de apóstolos não eram convertidos? É porque o senso do Cristo é muito mais profundo do que o senso comum. Se converter é algo muito mais difícil do que aderir. Nós todos, normalmente, já fizemos a adesão aos ensinos do Mestre. Já fizemos, inclusive, essa adesão em encarnações anteriores, quando ao ouvir o que o Mestre disse, o que o Mestre fez, nos fascinamos, ficamos emocionados com tanta beleza, com tanta lição de amor imortal. Essa é a adesão. Somos convidados a um pouco mais. Somos convidados a nos converter. Conversão tem a ver com transformação. Saulo se converteu, se tornando Paulo. Magdala se converteu, se tornando Maria. Se transformaram a ponto de muitas pessoas acharem que não eram mais as mesmas pessoas. Nós também, com a esperança que a doutrina nos traz, com todo esse amor que nós vamos sentindo dentro de nós, é preciso seguir cheios de esperança, mas com a certeza de que nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós fez o trabalho necessário. É preciso caminhar. É preciso caminhar, é preciso usar tudo isso que a doutrina acalma no nosso íntimo para a transformação que precisa ser apresentada. Um livro muito especial, Opinião Espírita, quando Valdo Vieira psicografa André Luiz, quando Chico Xavier psicografa Emmanuel, logo na primeira mensagem, o Espírito André Luiz pede para que façamos de vez em quando a medida da nossa transformação. Sugere ele, lembremos de 3 anos, 2016, focalizemos nós todos de 2016 para cá. Mudamos em alguma coisa? As nossas relações são mais doces, são mais afetuosas, são mais sinceras. O nosso comportamento na rua, em todas as instituições, é um comportamento que melhorou? Ou nesses últimos 3 anos nós continuamos os mesmos? Muitas vezes, em muitos aspectos, nós vamos ver que sim, continuamos os mesmos. Isso não é motivo para se culpar, não é motivo para se deprimir, mas é motivo para se responsabilizar. A justificativa de estarmos aqui é a evolução que deve ser ininterrupta. Que possamos, então, examinar esses pormenores da nossa encarnação para que façamos o que precisamos. O que é preciso é melhorar. O que é preciso é caminhar. A esperança desse amor divino que nos guia e nos ilumina faz com que isso se torne algo mais fácil de ser conseguido. Que a gente possa, diante de todo esse amor que vai sendo percebido por nós, seguir o que é necessário, tornar os nossos corações cada dia mais cristãos, quebrar nossos corações endurecidos para que sejam a cada dia um pouco mais corações compassivos. Entender que jamais nos levantaremos, jamais seguiremos em direção a Deus, deixando uma série de irmãos jogados ao chão. A humanidade vai evoluir junta. Lá na última questão do Livro dos Espíritos, Kardec, depois de tanto conhecimento, todo esse mundo de amor que abre para ele pergunta: a Terra um dia vai ser um momento, vai viver um momento melhor? A Terra vai se transformar num mundo melhor? Recebe uma resposta que deve mudar toda a nossa visão sobre uma série de coisas. Sim,
A Terra vai se transformar num mundo melhor, à medida que cada um que esteja nela encarnado se torne também melhor. Nós agora sabemos o tamanho da responsabilidade, que munidos agora dessa esperança consoladora, a gente faça o que é esperado de nós. Que a gente caminhe então felizes, tranquilos, serenos, sabendo que absolutamente todos nós somos esses filhos amados de Deus. Muito obrigada.